O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da natividade de Nossa Senhora. É interessante que celebrar o nascimento de alguém, o nascimento para este mundo, não é algo comum na liturgia. Vocês podem ver que normalmente nós, quando o dia é o dia da sua morte, por exemplo, nós celebramos São Jerônimo.
São Jerônimo, 30 de setembro, foi o dia da sua morte. A solenidade da Imaculada Conceição é lá no dia 8 de dezembro. Se nós contarmos do dia 8 de dezembro até o dia 8 de setembro, nós iremos contar 9 meses. Aí você pode dizer: padre, mas o senhor falou aí que nós celebramos o nascimento de Jesus com uma solenidade. Nós celebramos o nascimento de São João Batista com uma solenidade. Porque dia de São João Batista, 24 de junho, é solenidade. Mas nós celebramos o nascimento de Nossa Senhora com uma festa? Ora, que Jesus tem a solenidade e a Virgem Maria tem a festa, tá bom, ok, né? Porque afinal de contas Jesus é Deus. Mas que São João Batista tem a solenidade e a Virgem Maria a festa, não dá. Meu santinho, mas entendamos, nós já celebramos com solenidade o dia da Imaculada Conceição. São João Batista foi purificado no ventre da Virgem de Santa Isabel. Mas São João Batista nasceu com pecado, foi purificado. A Virgem Maria foi isenta, foi preservada do pecado desde a sua concepção. Ela nunca conheceu o pecado. Então nós já celebramos com toda a solenidade, e não só com solenidade, como o dia santo de guarda. Lembremos-nos que o dia 8 de dezembro é dia santo de guarda. É dia em que nós católicos participamos da Santa Missa. Então não é apenas uma solenidade, né? Ainda bem que os primeiros santos são muito devotos da Virgem Maria, e nem de longe a inveja e o ciúme passam pelo seu coração. Então, São João Batista está longe da Virgem Maria, porque ela tem solenidade e dia santo por ocasião da sua Imaculada Conceição. Hoje nós celebramos o quê? O seu nascimento, o dia em que ela foi dada à luz. Pois bem, e o que é, meus santos, que nós vamos tirar deste dia para a nossa vida espiritual? Isto é, nós celebramos então o nascimento da Virgem Maria, né, para este mundo. Por que então para nós é um dia tão grato, é um dia tão caro, é um dia tão querido? Porque, como nós ouvimos na oração coleta da missa de hoje, é um dia de paz para nós. Deixa eu pegar aqui exatamente como diz a oração. Abri, ó Deus, para os vossos servos e servas os tesouros da vossa graça, e assim como a maternidade de Maria foi a aurora de salvação, a festa de seu nascimento aumente em nós a vossa paz. Isto é, meus irmãos, o nascimento de Nossa Senhora é o prenúncio imediato da nossa salvação. Isto é, Deus quer a nossa salvação. Deus quer a minha salvação. Eu sempre gosto de dizer, né? Se eu soubesse o nome de cada um, eu diria: Deus quer a sua salvação, e Deus preparou a sua salvação há muitos séculos. Nós poderíamos dizer, desde o início da criação, Deus estava preparando, né, de uma maneira concreta, a nossa salvação. E nós podemos ver, de uma maneira bem clara, isso nessa genealogia cumprida que foi proclamada no Evangelho de hoje. Nós ouvimos, talvez até alguns se cansem com aquela leitura cadenciada, repetitiva, que fulano gerou Beltrano, que gerou Cicrano, que gerou Beltrano, que gerou Cicrano. Mas por que isso? Para mostrar que Deus estava,
que Deus estava preparando a vinda do seu filho desde o início, lá atrás. Então, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. E aí segue, mostrando que tudo aquilo estava sendo feito, porque Deus estava pensando. Imagine, meus santos, é porque nós nos acostumamos de tal maneira com o amor de Deus, que nos tornamos cegos a Ele. Nós nos acostumamos de tal maneira com o amor de Deus, repito, que nem nos damos conta que estamos sendo amados. Isto é, imagine, eu não estou falando simplesmente que Deus estava preparando a salvação de todo mundo, que todo mundo é muita gente. Eu estou falando que Deus estava preparando a salvação de cada um pessoalmente. Imagine, Ele tinha na sua mente, no seu coração, aquela formiguinha de gente que iria ser chamado de Overlan. Ele tinha aquela pessoa, ele tinha a Marilene na sua mente, quando ele estava criando todas as coisas e fazendo com que tudo concorresse para que os seus planos salvíficos se realizassem. Ele tinha a Cristiane, ele tinha o José, ele tinha o Francisco. E se o nome de vocês eu soubesse, eu iria dizendo o nome de cada um. Então, porque Deus queria salvar o Mauro, Deus fez com que Abraão gerasse Jacó, Jacó gerasse Abraão, gerasse Isaque, Isaque gerasse Jacó, Jacó gerasse José, porque Deus queria a salvação. E o interessante é que, se nós pegarmos esta genealogia, da qual veio a Virgem Maria, na qual o Filho de Deus foi gerado, na Virgem Maria, nas suas entranhas, a partir das suas entranhas, ele foi gerado. Se nós olharmos então, se der o trabalho de estudar, de conhecer cada um desses aqui citados, vocês vão ver que não é todo mundo bonitinho. Ora, já que nós estamos falando a respeito do nascimento da mulher mais santa de toda a criação, da criatura mais bela de toda a criação, da criatura que mais amou de toda a criação, vamos então aqui fazer referência a outras mulheres dessa genealogia, e nós iremos encontrar 4 mulheres com os seus limites. Nós iremos encontrar a primeira aqui citada é Tamar. Tamar, ela se casou com os filhos, com o primeiro filho de Judá. O filho morreu. Judá deu um outro filho a ela, porque lembremos, era essa a lei: se uma mulher se casasse com um homem e ele morresse sem deixar posteridade, o irmão solteiro deveria com ela se casar para dar a ela posteridade. Ela se casou com Onã. Onã não queria lhe dar um filho. Deus castigou Onã, tirando-lhe a vida, porque ele era mau. Então ela deveria agora se casar com outro filho, já que o primeiro morreu, o segundo por maldade foi castigado com a morte. Então existia o outro filho, só que Judá não queria dar o outro filho a Tamar. O que é que Tamar fez? Não foi coisa bonita. Se vestiu de prostituta, ficou na beira do caminho. Quando Judá passou, ela se aproximou dele, teve um filho com ele, sem que ele soubesse que ela era a esposa dos seus filhos,
dos seus 2 filhos mortos. E aí ela garantiu posteridade. E é dessa posteridade, imagine, você poder até se espantar, crê em Deus Pai? Sim. E este filho que nasceu de Tamar, por meio deste recurso não muito santo, este filho faz parte da genealogia desta família. Nasceu a Virgem Maria, nasceu José, cuja esposa era Maria, da qual nasceu Jesus. Então percebe aqui, meus santos, que a família de Nosso Senhor não era uma família tão arrumadinha assim. É aquilo que nós ouvimos tão comumente, né? Que Deus escreve nas linhas tortas da nossa vida. A nossa vida tem linhas tortas. Deus escreve certo nas linhas tortas. É o que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Romanos. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Deus faz concorrer para o bem tudo o que acontecer na vida daqueles que amam a Deus. Lembremos-nos, não é que tudo concorre para o bem de todos. Se você se afastou de Deus, se você virou as costas para Deus, se você não ama a Deus, as suas cabeçadas concorrerão para a sua destruição. Mas se você ama a Deus, até mesmo os seus erros, por misericórdia de Deus, Deus fará com que eles concorram para a sua salvação. Isso enche o nosso coração de alegria. Por quê? Porque a minha salvação não está primeiramente nas minhas mãos, mas está nas mãos de Deus, que vai tirar algo bom até das coisas ruins que me acontecerem. Ou né, melhor ainda, Deus é tão bom que se eu o amar, se eu me esforçar por me manter em estado de graça, Deus fará com que até as coisas más que eu fizer concorram de alguma maneira para o meu bem, para um bem maior. Então nós vemos aqui com Tamar, como Deus queria a nossa salvação, Deus fez com que até aquela atitude errada de Tamar concorresse para a nossa salvação, porque daquela linhagem nasceria José, esposo de Maria, na qual Jesus, o Filho de Deus, foi gerado. Então vamos lá, meus santos, vamos então cooperar com a graça de Deus para amá-lo, porque Deus quer que nós o amemos. Afinal de contas, Ele nos deu um mandamento, e se Ele nos deu um mandamento, Ele nos dará a graça para cumpri-lo. Então vamos aproveitar, vamos pedir a Deus mais graça ainda, para que nós o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, para que, amando de verdade, tudo concorra para a nossa salvação, até aqueles eventos tristes da nossa vida, até aquelas coisas que aconteceram, ou que fizemos, e que olhamos para trás e nos entristecemos, ou nos envergonhamos. Se nós nos mantivermos na graça de Deus, Deus fará com que o diabo se humilhe, até com aqueles pecados que lá atrás você cometeu, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Deus quer a nossa salvação. Aí nós podemos olhar aqui a outra mulher, Raabe. Imagine, Raabe, a prostituta. Lá, Raabe tinha um prostíbulo lá em Jericó. Ela era a prostituta de Jericó. Os homens iam lá para frequentá-la. Ela acolheu os espias de Israel, e quando Deus derrubou os muros de Jericó e Israel invadiu Jericó, ela colocou lá um tecido vermelho, dando sinal de que ela, aquela
tinha sido a casa que tinha acolhido os espias, aqueles que estavam na casa de Raabe foram preservados. Não apenas Raabe, a prostituta, mas os que estavam na casa de Raabe foram preservados. Imagine, meus santos, esta mulher, de virtude muito duvidosa, se tornou até, para os padres da igreja, uma figura imperfeita, uma figura da igreja. Porque assim como aqueles que estavam na casa de Raabe foram preservados, os que estão dentro da igreja serão preservados no dia da matança, no dia da destruição. Assim como aconteceu em Jericó. Imagine, nós estamos falando que na família de Jesus existia uma prostituta e que Deus preparou a vinda do seu filho, utilizando-se, valendo-se também de uma prostituta. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Meus irmãos, repito, se nós nos esforçarmos por estar na graça de Deus, tudo concorrerá para uma graça maior na nossa vida. Até os nossos erros, até os nossos pecados. Então vamos lá, pedir a Deus a graça de que Ele nos conceda uma porção dobrada do seu Espírito, para que nós o amemos e o amemos muito. Pedir hoje é aniversário da Virgem Maria, mas o presente é nosso. Então pedir a essa nossa tão grande mãe, a essa tão boa mãe, a essa mãe mais perfeita do que todas as mães, que ela hoje nos conceda este presente. Ela que deveria ser presenteada, mas o presente dela é ver-nos vivos. E nós somos vivos de verdade quando amamos a Deus. Então peçamos a ela que ela nos alcance este amor com o qual nós iremos amar a Deus. E quando isso fizermos, isto será o presente para ela. Porque a alegria da mãe é ver os filhos bem, é ver os filhos vivos, é ver os filhos santos. E isso, a Virgem Maria, a mãe de todas as mães, a mãe de todos os filhos, quer nos conceder. Então pedir a Nossa Senhora. Se nós olharmos novamente, nós iremos ver uma outra mulher, Ruth, pagã. Ruth nem pertencia ao povo de Israel. E esta mulher pagã está lá na linhagem da qual descende José, esposo de Maria, que é a mãe de Jesus. Então nós temos Tamar, uma mulher que quando quer algo faz até coisas erradas. Nós temos a prostituta, Raabe. Nós temos Ruth, a pagã. E nós temos a adúltera, que o texto nem diz o nome. Aquela da qual nasceu Salomão, que traiu o marido com o rei Davi. Então a Sagrada Escritura nem diz o nome. É uma adúltera. Mas ela participou. Foi por meio dela que nasceu José, esposo de Maria, mãe de nosso Senhor. Aquela que foi escolhida para nos trazer Jesus Cristo. Meus irmãos, celebrar então a natividade de Nossa Senhora deve fazer com que nós creiamos ainda mais profundamente. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Logo, eu preciso amar a Deus. Nos faz lembrar que Deus escreve certo nas linhas tortas da nossa vida. Então vamos lá, eu quero que você pense. E nós somos bons para pensar em coisas ruins, não? Nós somos bons para pensar em coisas ruins. Eu quero que você pense em 3 coisas ruins na sua vida. Acontecimentos, coisas que aconteceram e que hoje ainda entristecem você. Ou um pecado que você cometeu, do qual você já se arrependeu, confessou, mas que você
de alguma maneira se entristece com aquele pecado cometido, pois bem, ou uma ausência na sua vida, algo que lhe faltou na sua existência, e que isso faz com que você ainda hoje de alguma maneira sofra. Se você se mantiver no amor a Deus, aquilo que deveria ser causa da destruição da sua vida, aquilo que deveria ser causa de você ser uma pessoa menos construída, menos inteira, menos realizada, aquilo será trampolim para um crescimento, para uma realização ainda maior na sua vida, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Vamos lá, meus santos. Vamos então pedir a Nossa Senhora que hoje, no dia do seu nascimento, que ela nos alcance este presente imerecido da nossa parte, mas que ela nos alcance uma porção dobrada do Espírito Santo, que ele seja derramado nos nossos corações e nos ensine a amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.